Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você nessa linda missão, mergulharmos na palavra do Senhor nosso Deus. No ar, o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que alegria! Juntos termos a palavra de Deus como nossa companhia. Aquela companhia que nos ilumina, que nos direciona, que nos dá razão e sentido de viver e existir a cada dia. Por isso que nos caminhamos nós em direção a Jesus Palavra viva, palavra de vida eterna, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nos dê sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos teus servos e nós queremos viver e praticar a tua palavra. Por isso, ilumina os nossos corações, ilumina o nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa vontade, todo o nosso ser, para que possamos viver a tua palavra, meu Deus, para que possamos praticar a tua palavra. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde nos iluminar, nos socorrer, nos proteger e nos abençoar. Que a tua palavra, Senhor, seja o alimento que todos os dias conduza os nossos passos. Dai-nos a graça de viver, Senhor, praticando a tua lei e viver as tuas palavras, porque só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, nós vamos meditar a palavra de Deus em nosso coração no livro de Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 32 aos versículos 49. Veja que beleza é a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que nos ilumina, viu, gente? Palavra que nos guarda. Aliás, capítulo 2, versículos de 32 até o final, né? Que é, na verdade, o versículo 49. Aqui, ó, 49, está marcado aqui já para a gente não perder. Já marcou aí na sua Bíblia, já marcou aí no seu caderno, já colocou a data de hoje. Coloque a data e coloca aí a passagem para você, tá bom? Vamos deixar Deus falar o nosso coração? Assim nos diz o relato bíblico. Pergunta: aos tempos antigos, existindo antes de ti, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, pergunta, de um extremo a outro dos céus, será que jamais aconteceu algo tão grande? Ouviu-se algo jamais como isto? Porventura, algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes e ficou vivo? Porventura, algum Deus tentou tomar para si uma nação do meio de outra, realizando provas, sinais, prodígios, combates, com um forte braço estendido e com grandes terrores, como fez por vós o Senhor, vosso Deus, no Egito, diante dos vossos olhos? A ti foi mostrado isso, para que saibais que o Senhor, só Ele é Deus, e não há outro senão Ele. Dos céus se fez ouvir sua voz, para te educar sobre a terra, te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste suas palavras. Com efeito, ele amou os seus pais e elegeu sua descendência depois deles. Te fez sair do Egito diante de sua face por seu grande poder, expulsando diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, para te fazeres entrar na terra deles e dá-la a ti em herança, como ainda no dia de hoje. E agora, abre bem o coração para escutar, abre bem a mente e o coração. Reconhece, pois, hoje, e grava no teu coração
que o Senhor, só Ele, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Outro Deus não há. Guarda seus preceitos, seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que te suceda bem a ti e aos teus filhos, depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para todos os dias. Sabe, é Deus que está agora voltando para nós o seu olhar de Pai, o seu coração de Pai amoroso, bondoso, misericordioso, o Deus que realizou sinais, prodígios, combates com mão forte, com braço estendido, e Ele realizou terrores para libertar o seu povo. O que Deus não é capaz de fazer para nos libertar. E por isso aquilo que é o princípio do versículo 35, para que saibais que o Senhor só Ele é Deus, e não há outro senão Ele. Tem muita gente que eu sei que crê em Deus, nós cremos, e difícil achar quem não creia. Mas aqui a questão não é só de crer, a questão é de colocar Deus como se Deus fosse mais um entre outros. Tem gente que gosta, que tem o seu ídolo musical, o seu ídolo, e chama esse ídolo até de Deus. E muitas vezes nosso Deus é colocado do lado desses ídolos mundanos, todos eles. Não diminui nada o valor cultural, social que uma pessoa humana possa ter, mas comparar alguém ou alguma coisa com Deus é abominável. O Senhor nosso Deus, Ele é único. E não há nada no céu, na terra, de um lado ou do outro, de um extremo ao outro, que seja comparável à grandeza do Senhor Deus de Israel. Por isso, meus irmãos, é preciso realmente que tenhamos essa clareza, essa distinção dentro do nosso coração, e esse princípio tem que ficar gravado, travado aqui dentro de nós, para não nos esquecermos jamais. O Senhor nosso Deus, só Ele é Deus e não há outro. Porque a ordem, marca aí versículo 39, aquilo que está ordenando, o versículo 39, reconhece, toma conhecimento e reconhece, pois, no dia de hoje, e ao mesmo tempo que reconhece, grava também no coração, porque tem que ficar gravado, se não gravar, o coração depois esquiva. O Senhor, só Ele é Deus, em cima do céu, embaixo aqui na terra, e outro Deus não há. Então esse é o primeiro princípio, já vimos isso lá anteriormente no 35, agora o 39 coloca ênfase nisso. Porque se não reconhecermos isso, gente, se nós não tomarmos ciência dessa verdade, essa verdade não for o fio condutor da nossa vida, nós ficaremos confusos. No meio do mundo que já é confuso demais, mas não pode ter essa confusão mental e espiritual no coração. Só o Senhor nosso Deus. E aí a ordem do versículo 40. Guarda seus preceitos, seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que você seja bem-sucedido. Eu sei que há dentro da pessoa humana, sabe aquele desejo de ter êxito na vida? Ser bem-sucedido é assim que nós desejamos e devemos desejar mesmo, para nós, para os nossos filhos, para todas as pessoas. Nós só podemos desejar que as pessoas tenham êxito. Mas é que o êxito não pode ficar limitado ao nosso tempo de vida aqui na Terra. O êxito é agora, mas o êxito é para a eternidade. E se queres ter êxito, se queres ter sucesso. Essa palavra sucesso, ela é uma palavra tão perigosa, né? Porque eu entendo que sucesso é ser bem-sucedido. É que o sucesso para alguns é ter elevação, aclamação, aplausos e reconhecimentos. Não. Eu conheço pessoas bem-sucedidas que vieram do fracasso, que se levantaram do fracasso. Eu conheço pessoas bem-sucedidas que não têm, às vezes, êxito
financeiro, que estão muito mais bem-sucedidas, direcionadas na vida, do que pessoa que está bem, que tem tudo materialmente falando, mas não tem a direção do coração. Por isso, se tu queres seres bem-sucedidos, meu filho, minha filha, guarda os preceitos, os mandamentos do Senhor e tudo vai te suceder bem. Em outras palavras, ser bem-sucedido na vida é caminhar na bênção. É ter a bênção de Deus em tudo aquilo que eu faço e realizo. Aquele que ficou rico com dinheiro roubado não é bem-sucedido, não é abençoado. Aquele que ficou rico com o dinheiro da corrupção não é abençoado. Aquele que se deu bem na vida, passando a perna no outro, não é abençoado. Aquele que conseguiu o que conseguiu em cima das falcatruas, da corrupção da mente, da moral, dos costumes, não é abençoado. Então, ser bem-sucedido é suceder na bênção, é ter sucesso diante do coração de Deus. E ensina, por favor, isso aos seus filhos. Porque nós estamos criando os nossos filhos no meio de um mundo onde o êxito se chama levar vantagem. Cuidado, porque o levar vantagem, muitas vezes, é passar o outro para trás. Isso não é vantagem. Isso é o extremo da imoralidade. É imoral passar a perna no outro, enganar o outro, iludir o outro. É imoral suceder-se em cima do fracasso do outro. Por isso, ensina a verdade para o seu filho. O êxito da vida está na bênção de Deus. Ouvir sua voz, guardar seus mandamentos e seus ensinamentos. Permita trazer para essa mesa sagrada da Palavra de Deus o nosso amado Padre Antônio Xavier. Este trecho que hoje estudamos do livro do Deuteronômio, ele contém várias informações interessantes, como o Padre Roger já tratou de várias delas, inclusive dessa questão da cidade refúgio para o homicida. Então eu quero só aprofundar esse detalhe com você. Existe uma questão interessante que nós encontramos em outros livros, por exemplo, o livro do Levítico, o livro de Números, que fala de cidades dos levitas. Os levitas são aqueles que cuidavam do culto, né? Inicialmente, inclusive, sacerdotes, mas animadores, cantores e tudo mais ali em relação ao culto. E que eles, como não teriam, aqui, como eu disse, o texto, ele está sempre à frente da realidade, né? A realidade já aconteceu, então é uma releitura do passado, eles não teriam territórios. E por isso as cidades, os locais onde eles habitavam, quando fala cidade, às vezes são vilarejos, eram considerados como um local onde nada poderia profanar. E por isso, existe uma possibilidade daquele que matou alguém, refugiando-se nessa cidade, não ser morto, porque a lei previa que ele deveria ser morto. Então ele não seria morto, poderia ali ficar refugiado, porque naquelas cidades ninguém, nem mesmo com um critério de justiça, se poderia derramar o sangue de alguém. Isso é interessante porque é o início de um conceito de misericórdia. Vejam, a lei ainda nem foi dada direito nesse livro e já está sendo apresentada uma exceção, que alguém que mata alguém pode fazer aquilo até por legítima defesa, poderia ser por acidente, mas realmente, objetivamente, ele matou, mas subjetivamente ele não desejava aquilo. Então a sua punição é diferenciada, ele vai ficar preso naquele espaço onde ele está, mas ele não vai sofrer a sanção que é prevista na lei. Isso é muito interessante de se ver, porque aqui nós já estamos olhando que o coração do homem precisa ser investigado diante dos atos. É claro que nós somos responsáveis pelos atos que nós cometemos, mas nem sempre nós participamos de maneira 100% subjetiva, né? O nosso ser interior participa 100% de tudo aquilo que a gente faz. E por isso Deus já prevê os caminhos de escapes aqui da misericórdia. Lembrando que aquele que cometeu um homicídio assim, matou alguém, mas ele não tinha intenção. Ou seja, a lei está punindo primeiramente a intenção e não o ato. E é por isso que nós vamos receber mandamentos como aquele de não julgar,
porque o que nós conseguimos enxergar são os atos, nós não enxergamos o coração das pessoas. Isso, inclusive, Samuel, quando foi ungir Davi, ali na cidade de Belém, teve que escutar isso de Deus. Os homens veem a aparência, ou seja, o exterior, mas é Deus quem vê o coração. Por isso é sempre bom a gente conservar ali uma margem de segurança em relação a erros dos outros, porque nós não sabemos se a intenção era exatamente aquela. Isso é saudável para a gente, porque não nos transformamos em juízes e, ao mesmo tempo, é bom para as pessoas, porque existe um espaço onde elas podem também se recompor. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra esteja gravada, cravada em nossos corações, porque nós queremos reconhecer que Tu és o nosso único Deus e outro Deus não há. Nem ao Teu lado, nem acima, nem abaixo de Ti, porque Tu és o Deus único da nossa vida. O nosso coração se volta a Ti, Senhor. Dai-nos um coração que não se divida, mas que seja íntegro, Senhor. Um coração que esteja inteiro na Tua presença, para Te amar, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer, para Te reconhecer como o nosso único Deus verdadeiro. Sim, Senhor, Tu és o nosso Deus santo, nosso Deus forte, nosso Deus poderoso e amoroso, nosso Deus que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda graça e toda bênção. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor nosso Deus, dai-nos Tua bênção, Senhor. Dai-nos Tua graça, Senhor. Dai-nos, Senhor, a Tua luz, Senhor, para sermos Teus servos e fazermos sempre a Tua vontade. Que a Tua graça, Senhor, esteja hoje e sempre, conduzindo nossos passos, direcionando a nossa vida e iluminando todo o nosso caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconhece hoje e grava no teu coração que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e outro Deus não há. Que isso seja a norma, a luz, a direção da nossa vida por todos os dias. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.